Eu sei que tem muita gente que quando pensa em estudar para concurso acha que é só conteúdo, e é claro que conteúdo é importante, mas tem várias outras coisas, especificamente 5 que eu vou trazer aqui, que eu gostaria que você já soubesse antes mesmo de começar a estudar, a se preparar para concurso. É isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou a professora Bárbara, eu estou já há mais de 2 anos estudando os concursos de educação física diariamente. Tenho mais de 1.000 alunos e aprendo com a experiência deles também para trazer aqui para você coisas que vão encurtar o seu caminho, que vão facilitar o processo de preparação para concurso, que sim, tem muita coisa, tem algumas coisas que são um pouco mais complexas, mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode começar do jeito certo. Toda prova de concurso tem uma parte chamada de prova objetiva e também a prova discursiva, que são conteúdos que são cobrados a partir do conhecimento tanto específico da educação física quanto de outras áreas, como língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos da saúde, enfim, depende do concurso que você vai fazer. Mas além desses conteúdos, que sim são importantes, muita gente esquece de se preparar para outros aspectos da prova e isso acaba trazendo problemas e muita gente só se dá conta disso depois que reprova ou depois que tem dificuldades maiores no decorrer da preparação. Então, para que você não precisa sofrer com esses problemas, é que esse vídeo está aqui e aqui eu vou te explicar quais são os 5 elementos, 5 coisas para você saber, para que você não fique só pensando que, beleza, vou estudar para concurso e está resolvido, é só isso que eu preciso. Não, existe um processo um pouco maior e você vai saber por aqui. Então vamos lá. Primeira coisa é o que é esse tal de conteúdo? Bom, muita gente pensa, me formei em educação física, aprendi tudo o que eu preciso para concurso. Infelizmente, não é tão simples assim. Por quê? Porque quem tá lá, os professores da faculdade que estão te ensinando aqueles conteúdos, muitas vezes eles não se atentam àquilo que é cobrado nas provas. Então, alguns professores eles vão ensinar aquilo que eles entendem que seja o mais importante para sua carreira, só que na hora dos concursos, né, a gente tem divergências, as pessoas pensam diferente sobre o que deve ser o conteúdo conhecido pelo professor, pelo profissional de educação física. Por causa disso, nem sempre aquilo que você aprendeu na faculdade é o que cai em concurso e nem sempre o que cai em concurso é o que você aprendeu na faculdade. Conteúdo de preparação para concurso, ele realmente tem que ser direcionado. Eu que já acompanhei mais de 6.000 questões, centenas de provas de concurso, percebo isso muito bem. Eu fui professora na universidade e, a partir dessa experiência, posso te dizer que, primeiro, nem todo professor tem a preocupação de o que daquele conteúdo é cobrado em concurso, e aqui eu me incluo nisso, eu não olhava para os concursos quando eu era professora na faculdade e vejo muitos dos meus colegas sem essa preocupação. O problema é que você, que quer fazer concurso, não tem nada com isso, né? Pois é. Só que aí nem sempre a faculdade ela te dá todo o conteúdo direcionado para concurso. Então, sim, muita coisa você aprende na faculdade, o que você aprende na faculdade é importante, vai te dar a base para entender outros conteúdos, mas muitas vezes aquilo que é de fato cobrado nas provas não é ensinado na faculdade. Por isso, entender o que os conteúdos, né, como os conteúdos são cobrados, quais são cobrados na prova de concurso é super importante. Por isso, o primeiro passo da sua preparação tem que ser com base em conteúdo que seja direcionado para concurso. O segundo passo são as questões das pegadinhas. Pois é, elas existem, estão à torto e à direito aí nos concursos. Aí você pode pensar, professora, que maldade, por que as bancas fazem isso? Por que os elaboradores de questão colocam pegadinhas? Não tinha necessidade disso acontecer. Bom, concurso é um processo de seleção. E se tudo fosse fácil, se todo mundo acertasse tudo, não selecionaria ninguém. Por causa disso, sim, alguns elaboradores, algumas bancas vão usar dessas pegadinhas. Algumas vezes algumas pessoas chamam coisas de pegadinhas que eu não concordo tanto assim. Por exemplo, aeróbico anaeróbico. É pegadinha?
Se você troca ali a palavra, bom, claro que as palavras são muito parecidas, só que quando você está falando do contexto de vias metabólicas, você precisa entender porque aeróbico tem um sentido contrário do anaeróbico, ou seja, um envolve oxigênio e o outro não. Então, anaeróbico não tem o envolvimento de oxigênio, aeróbico tem o envolvimento de oxigênio. Isso é pegadinha? Bom, podemos discutir, mas esse é um ponto importante. E aí, quando você for estudar, conhecer já com antecedência quais são essas pegadinhas, quais são esses termos que podem causar confusão e que muitas vezes as bancas, né, na hora de criar a prova, colocam lá, te ajuda muito. Então não adianta só você saber muito bem sobre vias energéticas. Você tem que saber isso, entendendo que as pegadinhas podem aparecer nesse conteúdo, porque isso vai te dar mais atenção ainda na hora da preparação e da resolução de questões. Então, muita gente pode saber muito de muitos conteúdos, mas às vezes um ponto de desatenção ali caiu na pegadinha. Então, em concurso isso acontece, e por isso quando você estiver se preparando, quando estiver estudando, fique muito atento a esse tipo de situação também. Falando do terceiro ponto, é o ponto relacionado às bancas. Eu sempre falo muito desse termo. O que que são bancas, afinal de contas? As bancas são as empresas responsáveis por organizar os concursos públicos. Então, a gente tem uma prefeitura, por exemplo, que vai contratar essa empresa para fazer a prova, para fazer todas as etapas do concurso público. E aí pode ser empresas públicas ou privadas, relacionadas ou não às universidades, e aí a gente vai ter diferentes características. Tem algumas bancas que são bem conhecidas, que elas organizam muitas provas, inclusive na educação física, e aí a gente conhece um pouco mais algumas das características. E aí, o que que é importante entender sobre as bancas? Que características que eu devo observar? Primeira coisa é em relação ao que está no edital, no conteúdo programático, que é lá a indicação do que vai cair na prova, algumas bancas elas priorizam alguns temas mais do que outros. Então é importante que, se você tem essa informação disponível, no caso os alunos do método têm isso, uma aula só falando sobre bancas e analisando temas de diferentes bancas do Brasil todo, ter atenção a isso é um ponto importante. Outras características das bancas que também é importante que você conheça: o formato das questões. Então, em concurso, basicamente, a gente tem dois formatos: múltipla escolha, que é aquela que tem uma pergunta e tem lá alternativas A, B, C, D. Em alguns casos, E. Então, essa é uma variação do formato múltipla escolha. E aí a gente tem também as questões de certo e errado. Então, vai ter uma frase e você vai ter que identificar se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Então, o edital do seu concurso vai indicar o tipo, né, esse formato de questão. Mas além desse formato principal, existem outros formatos que são importantes de você se familiarizar, conhecer. Por exemplo, tem aquelas questões que são de múltipla escolha. Você vai ter que selecionar se a alternativa A, B, C, D ou E é a correta. Porém, ele vai ter informações de verdadeiro e falso e você vai ter que dizer a sequência de V ou F. Ou ainda aquelas questões que tem o item 1, 2, 3, 4, 5, 6 em números romanos e você vai ter que indicar quais são corretas e quais são incorretas. Então, esse tipo de formato, ele também varia conforme a prova e também é uma característica da banca. Por que que isso é importante para você? Para que na sua preparação você também inclua esses tipos e esses formatos de acordo com as características da sua banca. Então, não adianta só responder provas de múltipla escolha se a sua banca, se o dia da sua prova vai ter formato de certo e errado. E para cada uma dessas características, você vai ter estratégias diferentes para ter atenção e ter cuidado. Então, quanto antes você começa a se preparar de olho nesses formatos, melhor. E aí, algumas pessoas devem estar falando, professora, mas o meu edital não saiu ainda, eu não sei qual vai ser esse formato. Aí sim, aí tudo bem, você vai estudar com o que você tem de informação disponível. Mas, tendo essa informação, você já pode ter o direcionamento na sua preparação para entrar num grau a mais, para subir de nível e se preparar realmente direcionado
de acordo com a necessidade que você vai ver no dia da sua prova. Disso, as bancas elas têm diferentes características em relação a quais são as referências que elas utilizam, quem são os autores, que temas elas perguntam e como elas perguntam sobre esses temas. Então, entender características de banca é sempre um bom negócio. É claro que se a sua banca não organiza muitos concursos ou se ela não disponibiliza as provas, bom, então continue acompanhando as outras dicas que tem aqui nesse vídeo para ter uma preparação bem direcionada para o que você precisa. Outro ponto que mostra a importância de se preparar bem. Não adianta você saber muito bem o conteúdo, mas chega na hora da prova, não dá tempo de responder todas as questões. Isso é um problema muito complicado, porque eu vejo bons alunos, pessoas que se dedicaram muito, cair nesse problema. E aí o que acontece? Você gasta muito tempo respondendo algumas questões, você pode até acertar essas questões que você respondeu, só que não dá tempo de responder todas. Então, aquelas que não dá tempo de você responder, você erra e a sua pontuação baixa. Então, isso é algo super importante de ter cuidado e a boa preparação deve incluir também a preparação para o tempo de prova. Então, tem coisas que não vai dar tempo. Nossa, olhei aqui no edital 4 horas para fazer, para responder a prova, vai dar tempo fácil. Não é bem assim. Isso também é algo que você deve se preparar, deve criar estratégias de acordo com as características do seu edital. Então, número de questões, tipos de provas, tem objetiva e tem discursiva? São quantas provas discursivas? Tudo isso são elementos que você tem que ter atenção quando o seu edital já saiu para ter uma preparação bem direcionada. Ainda tem mais, mas se você está gostando desse conteúdo, não deixe, né, de mandar aqui o seu joinha e se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo específico para preparação em concurso de educação física para você ser aprovado, para você ver o seu nome no Diário Oficial. Deu já? Se inscreveu no canal? Então tá bom, bora continuar aqui. Para fechar, de nada adianta você ter uma ótima preparação. Você está entendendo todos os conteúdos, tá lá dominando, na hora de responder questões, está acertando tudo. Se chega no dia da prova, bate aquele nervosismo. Como que é para você? Você se sente muito ansioso? Você chega na hora da prova, dá aquele branco, dá aquele nervosismo que parece que não dá para se concentrar? Me conta aqui nos comentários se esse é seu caso. Por quê? Porque também existem estratégias para se preparar para isso. É claro que é comum a gente ter pessoas que se preparam mal e ficam nervosas porque sabem que não se prepararam bem, mas o mais comum é que quem se preparou mesmo, quem se empenhou muito, começa a ter aquele nervosismo até antes da prova começar. Por quê? Porque você dedicou muita energia, você colocou um grande esforço naquilo, você está colocando muitas fichas, né? Seja o seu tempo, seja investimento de expectativa, seja, né, o fato de você querer passar naquele concurso. Então, é claro que isso afeta muito o nosso psicológico, gera um nervosismo, gera uma ansiedade. Existe um determinado nível que é importante que você até busque ajuda profissional se for o caso, mas em muitas situações é possível você se preparar com estratégias bastante simples para resolver um pouco mais, para você ter um pouco mais de tranquilidade na hora da prova. Algumas das coisas é fazer bons simulados, então simulados que de fato te preparem para a realidade do dia da prova. Não é aquele simulado em que eu faço uma ou outra questão e no outro dia eu continuo e eu escolho as questões que eu quero, não. É de fato fazer um simulado pensando a realidade do dia da prova, com todas as características que você vai se deparar, para que aquilo já vai te dando uma preparação, né, anterior para você visualizar aquele desafio que está vindo pela frente. A característica da ansiedade é o fato da incerteza sobre o futuro. Então a gente fica pensando como que vai acontecer e aquilo começa a dar um nervoso maior.
Mas, se você começa a se preparar bem, sabendo o que te espera para o dia da prova, você já treinou, então é como se o jogador de futebol nunca de fato jogasse o jogo de futebol, né? E ele vai, claro, ter muito nervosismo, muita ansiedade para aquela situação. Agora, se ele já jogou muitos jogos, se ele já treinou bem, se ele já está visualizando tudo aquilo que ele vai encontrar no dia do jogo, isso diminui muito o nervosismo. Então, para concurso, a gente também pode fazer isso, a gente também coloca estratégias para evitar que esse nervosismo seja exagerado e te atrapalhe na hora da prova, que te dê aquele branco e você não lembra aquele conteúdo mesmo tendo estudado. Então não é isso que eu quero que aconteça com você. Tenho certeza que se você colocar em prática esses 5 elementos, a sua preparação para concurso vai ser melhor do que a maioria dos seus concorrentes. Se você chegou até aqui, é um bom sinal em relação a isso. Espero que esse conteúdo realmente tenha te ajudado. Vejo você num próximo vídeo.